faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo. E na sequência, já a parte final do voto do ministro Ricardo Lewandowski, fechando o entendimento dele como relator neste caso. Ele irá citar aqui jurisprudência, entendimentos anteriores do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, se encaixando neste entendimento. Vamos rever. Verifico, pois, que o acordo recorrido encontra-se em harmonia com o texto constitucional, bem assim com a jurisprudência desta Corte acerca da competência do juízo universal da falência para a execução dos créditos trabalhistas, consolidada, nota-se no período em que estavam vigentes simultaneamente o Decreto-Lei 7.661 de 45 e a Emenda 45 de 2004, que conferiu nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal. Dentre os muitos precedentes neste sentido, destaco o agravo regimental em agravo de instrumento 584049, sendo relator o eminente ministro Eros Grau, e o agravo regimental em agravo de instrumento 585407, de relatoria do ilustre ministro Gilmar Mendes. E eu transcrevo abaixo a ementa do primeiro julgado, que aliás faz referência a um julgado do qual foi relatora a eminente ministra Helen Grace, aventado da tribuna. Diz a ementa de lavra do ministro Eros Grau o seguinte: agravo regimental no agravo de instrumento, matéria infraconstitucional, ofensa indireta à Constituição do Brasil, execução trabalhista e superveniente decretação da falência da empresa executada. Competência, juízo falimentar. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, decretada a falência, a execução do crédito trabalhista deve ser processada perante o juízo falimentar, sendo necessária sua habilitação no juízo universal. E cita o conflito de competência 7.116 do plenário, relator a ministra Helen Grace, publicado no Diário Oficial da Justiça de 23 de 8 de 2002. E eu registro que este acórdão de relatoria do ministro Eros Grau foi publicado no dia 8 de 8 de 2006, portanto, já na vigência da nova lei, e, portanto, confirmando o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte anteriormente. Finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte: não há, portanto, a meu juízo, qualquer afronta ao artigo 114 da Carta Magna, em especial ao seu inciso 9º, que simplesmente outorgou ao legislador ordinário a faculdade de ampliar a competência da Justiça Laboral para julgar demandas decorrentes da relação de trabalho, autorizando-o a sopesar ao seu exclusivo alvitre os variados interesses que se contrapõem na multifacetada realidade social, os quais está incumbido de regrar. Isso posto, senhor presidente, conheço deste recurso extraordinário, negando-lhe, todavia, provimento. Neste caso também, a exemplo do processo da Lei de Falências que vimos no primeiro bloco, julgamento da quarta-feira, houve divergência e ela foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. Vamos rever agora justamente a apresentação do voto divergente do ministro Marco Aurélio nesse julgamento do recurso extraordinário 583.955. Presidente, vou adiantar o ponto de vista, não pretendo discutir a matéria, para salientar mais uma vez que em direito o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. E não posso raciocinar com o excepcional, com o teratológico. Ou seja, a possibilidade de, por isso ou por aquilo, vir o judiciário trabalhista a olvidar até mesmo o que nós decidimos no dia de ontem, quanto à inexistência de sucessão. Que julgue o conflito de interesses o juiz natural. E o juiz natural aqui é o juiz do trabalho, até mesmo para assentar, e assentar aí com inspiração no que decidimos no dia de ontem, a carência da ação proposta contra aqueles que adquiriram ativo
da empresa em recuperação. Se não entender assim, eu estarei a admitir que a nossa Carta da República, e isso não se contém na lei relativa à recuperação judicial, na nova lei de falência, gênero, né? Que a nossa Carta da República possa, não bastasse já ser um periódico pelas 63 emendas aprovadas até aqui, ser alterada pelo legislador comum. E o legislador comum não alterou a Carta da República. Em preceito algum da Lei 11.101, nós temos algo que possa sinalizar a via atrativa quanto a todas as ações. Ao contrário, houve uma ressalva explícita, preservando a competência das jurisdições diversas, quando se tem em jogo um conflito envolvendo parcelas ilíquidas. E não confundo, presidente, em direito, institutos, expressões e vocábulos. Cuida a Lei 11.101 não dá alteração de competência para assentar, como eu disse, né? Considerada a ótica uma só voz do dia de ontem, a inexistência da sucessão e a carência da ação proposta por ilegitimidade de parte passiva. Cuida da suspensão das ações. Eu peço vênia, presidente, para não vislumbrar, porque aí eu estaria a menosprezar, mais não poder, o 114 da Carta da República, na Lei 11.101, qualquer modificação da competência para julgar ação trabalhista proposta por cidadã contra... Ganhou a divergência, entendendo também que a competência seria da Justiça do Trabalho, não é, Lídia? Isso mesmo. Ele, juntamente com o ministro Marco Aurélio, que expôs o seu ponto de vista no sentido contrário ao trazido pelo ministro relator, Ricardo Lewandowski, ele justamente entende que nem na Lei de Falências e nem na própria Constituição Federal existe uma determinação expressa de que um juiz estadual teria competência para atuar nesses casos de relações eminentemente trabalhistas. Então, o voto dos dois é no sentido contrário, mas, ao final, houve uma maioria no sentido de conhecer o recurso extraordinário, mas não dar provimento a ele, ou seja, a intenção da recorrente, no caso, a empregada da empresa Varig, não teve o sucesso que ela pretendia. Quer dizer, então, a determinação foi de que se preservou a decisão do STJ, no sentido que, neste caso, dadas estas circunstâncias todas que o envolviam, a competência era da Justiça Comum na vara especializada, ou seja, na vara relativa ao direito empresarial. Direito empresarial. Isso, porque justamente essa empresa está em um processo de recuperação ou até mesmo de alienação judicial. No caso, Carlos, a gente tem que deixar bem claro que nem todo o crédito trabalhista é de competência da Justiça Comum Estadual. Nós temos a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, mas o que o plenário do Supremo deixou bem claro é que se for um crédito trabalhista decorrente desses tipos de empresa, aí sim é que um juiz estadual teria competência para julgar aquela causa. Causas trabalhistas normais, óbvio, serão julgadas pela Justiça do Trabalho. Como se trata de recurso extraordinário, então esta decisão ela tem um efeito que se estende, já que ela, para ser julgada, teve a necessidade de ter a chamada repercussão geral reconhecida. Isso. Vale dizer também que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei de Falências, é uma decisão erga omnes, atinge a todos. Já aqui é um recurso extraordinário que envolveu apenas um caso concreto, são partes envolvidas e para aquelas partes equivale aquela decisão. Mas como ele só chegou ao Supremo Tribunal Federal porque existe uma repercussão geral, ou seja, o interesse da causa ultrapassa o interesse das próprias partes, atinge outras pessoas também. Mas não significa que ela será aplicada
para todos os casos que tratem do mesmo assunto, mas que podem chegar ao Supremo, e o Supremo provavelmente tomará a mesma decisão, até porque tem uma coerência com relação